E aí foi quando eu fiquei pensando, bom, nós mulheres, a gente não conversa sobre obra e reforma porque a gente não entende sobre o assunto. Assim como eu vou em uma mecânica, não entendo de carros. Se o rapaz fala pra mim que tem que trocar várias peças, eu vou trocar. E aí eu fiquei, bom, se a gente se encontrasse, e assim como a gente conversa, porque a gente conversa sobre vários assuntos, tudo junto e misturado, vou incluir a construção. Mas como? Como se fosse um encontro com as amigas, tomando um café. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais uma vez aqui para vocês, nosso time D. Tudo bem? Desfalcado de novo, mas tamo junto. Vou dar um abraço pro Dô e pro Carlão que não puderam comparecer. E para começar, eu já vou fazer uma pergunta para vocês. Tá pensando em construir? Tá pensando em reformar? Fim de ano, né? Aquela reformazinha no banheiro, dar um talentinho no quarto, dar, né? Fazer aquela festa mais bonitinha, dar uma arrumadinha na sala. Já sabe, né? Oió Construções e Reforma. Seu lar e seu palácio. Uma empresa de alta qualidade com atendimento personalizado. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão encontrar aí a realização do seu sonho da melhor maneira possível. E já aproveita, né? Estamos falando de muita tecnologia, né? Estamos falando de muitas novidades. Já aproveita, RU Automação, né? Já faz aquele projetinho de automação, aquele conforto. É lógico. Né? Um pouquinho de qualidade. Deixar sua casa inteligente, né? Mais aconchegante. Pô, R1 Automação aí sempre com a gente aí. Qualidade no serviço, né, Edu? E lembrando sempre, se inscreve no canal e ativa o sininho, que esse é o mais importante também pra gente, pra ajudar a gente a entregar conteúdos de qualidade, pra chegar conteúdo nas pessoas. Isso daqui é muito importante. A gente quer trazer informação, quer trazer conhecimento, pessoas com muito know-how no que falam, então se inscreve no canal e ajuda a gente. Não custa se inscrever no canal. Não vai cair o dedo, como disse um convidado nosso, uma criança, não vai cair seu dedo se inscrever no canal. E hoje mais um episódio especial, mais uma convidada especial, Nauane, engenheira civil e técnica em segurança do trabalho. Que inclusive hoje é o dia dos técnicos de segurança do trabalho. Dia certinho que eu vi. Parabéns ao segurança do trabalho. A todos os profissionais, porque eu sei que não é uma profissão de muita necessidade, né? Uhum. E de muitos desafios, né? Muita complexidade. E ó, paciência. Na hora desenvolve um trabalho bem legal. Falando bastante aí sobre a força da mulher, o empreendedorismo feminino. Vamos bater um papo bem legal com ela. Então, seja bem-vinda, Nauane. Bem-vinda. Muito obrigada, meninos. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer. Meu nome é Nauane Xavier Rodrigues. Como o Carlos disse, sou engenheira e técnica em segurança do trabalho. Eu atuo com reformas, execução e gerenciamento de obras reformas e toda a parte de manutenção também, além de regularização de imóveis, né? Meu atendimento, ele é exclusivo para mulheres.
Muita gente pergunta, mas como assim só mulheres? Porque nós, mulheres, somos muito invisibilizadas nesse processo de reforma ou construção. Então, nós não somos ouvidas, deixados de lado. Então, eu trouxe todo esse contexto diante das situações que eu vivi, eu como pessoa e as minhas clientes, e resolvi desenvolver o Café com a Engenheira. Eu fiquei pensando, como que a gente poderia falar sobre construção de uma forma descomplicada com as mulheres? De fato, de modo como se a gente estivesse tomando um café com as amigas. É possível? Como que eu posso trazer isso, né? E aí foi quando eu desenvolvi o café e só tô dando um spoiler do que a gente vai conversar ainda, né? Que legal, que legal. Ela incluiu o café, gente, isso é maravilhoso. Café. Olha só, é com o café que a gente faz negócios, que a gente conversa, entendeu? Hoje eu tomei uns 10 cafés, então eu passei a bola agora. Mas... Olha, rainha, só por isso que ele não quer tomar um café comigo. Então, já é um pretexto pra eu voltar. Justamente. Vai vendo. Vambora. Então. Mas a gente já começa por aí mesmo. Fala um pouquinho pra gente sobre o Café com a Engenheira, as suas inspirações para esse projeto, para essa abordagem. Fala um pouquinho pra gente. Certo, vamos lá então. Que ano que foi? Acho que foi em 2015, 2016, por aí. Acho que 2015. Meus pais resolveram reformar, né? E aí aquela questão, quando você guarda o dinheirinho suado, não sei quantos anos para você fazer uma reforma. Né? E aí eles contrataram os profissionais. E na época eu não conseguia acompanhar, porque eu estava estagiando e estudando, então não tinha como. Aí eu falava com os pedreiros de manhã e voltava à noite. Tudo que eu tinha pedido, eles não tinham feito ou faziam o contrário. E eles só atendiam o meu pai. Então, a minha mãe, eles davam de ombros assim como eles davam de ombros para mim. Ou seja, finalizaram a reforma, a obra não ficou como ela gostaria. Ali já foi uma sementinha que foi plantada. Já foi um gatilho, né? Já foi um gatilho, mas eu nem percebi, eu nem tinha pensado em ter o Café com a Engenheira. Passou muito longe. Enfim, 2017 me formei, e aí um amigo, na época, me chamou para fazer sociedade. Não deu certo, ainda bem. E aí... Bom, no caso... Não deu certo, mas assim, nós pegamos uma obra e a cliente tinha um restaurante. O restaurante era dela e o esposo dela trabalhava ali no estacionamento. Não por isso, tá? Porque o restaurante poderia ser dele também. Enfim, só para contextualizar. E aí, ela sempre queria falar comigo. E na época eu era muito insegura. Então, se alguém falasse que eu era engenheira, eu me escondia, eu cavava um buraco, eu morria de medo, de vergonha de falar que eu era engenheira. Então, ela vinha me fazer as perguntas, não pergunta pra mim, eu não sei, pergunta pro fulano de tal, fala com ele. E esse profissional conversava muito com o esposo dela. Mas só que assim, eles dois conversando, não era exatamente aquilo que ela queria fazer na reforma do restaurante, que era dela e que ela tinha um apreço muito grande por aquele espaço. Então ela vinha pra mim, Nauane, se você não sabe, você vai pra sua casa, você vai estudar e amanhã você me volta com a resposta. Falei, tá bom. Fui, fiz isso. Aí eu respondia pra ela, olha, isso que você me perguntou ontem. No outro dia foi a mesma coisa. E no fim eu descobri que ela passava por umas situações bem difíceis na família dela, de violência doméstica, o filho que aconteceu dele falecer também. Então, aquele restaurante não era só um restaurante, era um respiro, era um espaço que ali ela se realizava. Então precisava ter... refúgio para ela. Era, então a gente precisava ter muito cuidado e muito respeito com aquele sonho dela. Você vê que uma simples reforma, aonde foi parar toda a situação, né? Exato, e aí com isso eu falei, poxa, eu preciso fazer algo diferente. Eu sempre quis fazer a diferença na vida das pessoas, né? Só não sabia como. E primeiro foi com a segurança do trabalho, que eu costumo chamar que é o meu primeiro amor. Então a segurança do trabalho, ela já me trouxe um pouco mais desse olhar empático para o outro. Porque a gente cuida da vida do outro para que ele volte para casa com segurança e curta com a família. Exato. Então a segurança do trabalho é isso. Juntou com a engenharia... E eu já sempre senti que a construção civil é muito fria. Então eu falei, eu preciso trazer algo diferente. Porque quando a gente fala sobre imóveis, sobre uma construção, seja 200 unidades,
não é 200 unidades, são 200 famílias. Só que dentro dessas 200 famílias são 200 sonhos, que são 200 expectativas, e acima de tudo são 200 histórias. Então a gente tem que ter muito cuidado e respeito para No adentrar. mínimo, né? Porque nós estamos falando no mínimo, de né? quantidade dentro da família. Isso, no mínimo. exatamente. E aí a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muito respeito para adentrar nisso, nesse espaço que é do outro, né? E quando a gente entra na casa do outro, a gente pega um pouco dele e deixa um pouco de nós. Então esse olhar empático precisa acontecer. Então, diante disso, foi aonde eu resolvi, fiquei pensando como que eu poderia tratar isso de uma forma diferente, como que eu poderia mostrar isso para o mundo e emprestar os meus olhos para o mundo ver como eu vejo a construção civil. E aí foi quando eu fiquei pensando, bom, nós mulheres, a gente não conversa sobre obra e reforma porque a gente não entende sobre o assunto. Assim como eu vou em uma mecânica, não entendo de carros. Se o rapaz fala para mim que tem que trocar várias peças, eu vou trocar. E aí eu fiquei, bom, se a gente se encontrasse, e assim como a gente conversa, porque a gente conversa sobre vários assuntos, tudo junto e misturado, vou incluir a construção. Mas como? Como se fosse um encontro com as amigas, tomando um café. E aí eu fiquei pensando, café ou chá? Inicialmente ia ser chá. Mas eu falei, gente, mas ninguém conversa, ninguém faz negócios com chá. Chá é tão morno. Precisa ser algo forte para mostrar toda essa experiência e potência que eu sou, que eu tenho, com uma coisa leve que eu também tenho, né? Então, essa leveza, essa forma de ver a vida. E aí foi quando surgiu o Café com a Engenheira, que ele é especialista para as mulheres. E eu chamo ela de Subliminarmente falando, um pouquinho mais de pigmento, né? Também, né? Que legal. Começou em 2017 o projeto, assim, o pensamento foi em 2017, 2015, 2017, e aí 2020 foi quando eu realmente oficializei e falei, é isso que eu vou fazer, não parei mais. Você já se perguntou a grandeza que é esse projeto? Já se perguntou assim? Não. Sabe aquele momento que você para pra pensar? Você tem noção da grandeza desse projeto? Agora eu estou tendo. Porque inicialmente não. Eu queria realmente fazer um grupinho. Não um grupinho, mas queria falar um pouquinho sobre o café. E aí eu vi que esse projeto ele é gigantesco. E aí eu já vejo que ele é imenso. E assim, é o sonho da minha vida. É a minha maior realização até agora. Não, e faz o mais importante também que você ajuda pessoas. E isso é muito bacana, principalmente na construção civil, quando a gente fala de mulheres na obra, né? Sim. Porque a gente sabe, hoje eu vejo o cenário mudando, mas eu acho que tem muito ainda para acontecer. Com certeza. Esse nosso projeto, o seu, entre outras convidadas que passaram aqui. Uhum. E é legal você começar a ver essa mudança. Tem que começar por algum lado, tem que começar de alguma maneira. Isso, é. Eu já olho a longo prazo, assim, daqui 5, 10 anos, é gigantesco esse projeto, é gigantesco. E assim, você concorda comigo, porque eu sei que você tá viajando. Eu sei. Assim, ó, uma das 4 necessidades básicas do homem é a necessidade de pertencer. É uma das 4 necessidades básicas do homem. Sim. E talvez uma das maneiras mais simples e singelas de pertencer é ser ouvido. É o direito à fala. Exatamente. O direito à fala e ser ouvido. E assim, a quantidade de mulheres que precisam ser ouvidas não tá escrito. É assim, eu juro pra você que eu não tenho noção. Uhum. Eu acho que eu imagino, mas eu tenho clareza de que o que eu acho é um número bem menor do que realmente é a realidade. E assim, o mote do Café com Engenheira é fazer as mulheres que precisam ser ouvidas, serem ouvidas. Exatamente. O exemplo que foi o seu start foi exatamente isso. Ela não encontrava no marido, não encontrava na família, não encontrava na obra que ela estava propondo, porque quem propõe a obra é o cliente. Uhum. Claro que o profissional vai trazer, né, o conhecimento, vai trazer ali a clareza, né, do que funciona, o que não funciona, vai trazer
possibilidades que o próprio cliente não visualizou, Isso. mas quem propõe é o cliente. E nem no que ela estava propondo, ela estava sendo ouvida. Não. E é muito impressionante porque, assim, quando a gente fala sobre essa questão de ser ouvida, às vezes a cliente está na frente do profissional e ele pergunta pro vizinho, que tá lá passando do outro lado da rua. Ô, fulano, o que a Maria quer na obra dela? Gente, fala com ela tá na sua frente, pergunta pra ela, faz ela fazer parte dessa obra, entende? Então, o meu propósito é fazer com que essa mulher seja parte integrante dessa obra, que ela seja a protagonista do sonho dela, e não simplesmente uma coadjuvante. E aí ela tem a opção de escolha, não, Anne, quero participar de tudo, quero entender tudo, então tá bom, vamos sentar, vamos conversar. Ou então, não, Anne, não quero, eu vou pagar você e você faz tudo, porque é isso que eu faço. Então, eu executo e gerencio, trago toda a equipe de mão de obra para ela, para que ela não precise ficar buscando fora. Então, pedreiro, eletricista, gesseiro, pintor, marmoreiro, marceneiro, enfim, arquitetas, toda essa gama de profissionais em um único serviço. Esse é o propósito. E ela fica tranquila e pode seguir com a vida dela, fazendo a rotina dela diária. E aí muitos me perguntam, mas e os homens? Os homens que se sentirem à vontade, se sentirem tocados pela forma como eu vejo a construção, eles também serão muito bem-vindos. Mas lembrando que a minha comunicação é voltada para as mulheres. Quem se interessar, ótimo, será muito bem-vindo. Eu sempre deixo isso muito claro, porque não estou separando, estou apenas pegando a fatia que me interessa e trazendo um ponto que é em comum com elas. É o meu nicho e a minha especialidade. Cara, vai muito Exatamente. de encontro com o seu propósito, né? Uhum. O propósito Meu é fazer propósito essa mudança, é né? fazer disruptivo, sabe? Tirar da mente dessa mulher que ela não pertence. Ela pertence, porque a obra é dela, faz parte da vida dela, é o sonho dela. Por isso, quando a gente fala sobre reforma, antes de reformar, você precisa primeiro se conhecer. Então, aí a gente já entra também em toda essa parte de sagrado feminino, mas isso daí já é muito aprofundado, né? Mas é mais pra frente que eu vou falar isso, não nesse momento. Mas a gente primeiro Tem uma precisa se ramificação conhecer. muito grande, né? Muito, Dentro do sagrado muito, feminino, muito. tem uma É muita ramificação coisa. gigantesca. Mas é mais ou menos aí que eu quero chegar com essa mulher, fazer um entendimento bem bacana. Ah, legal. Você tinha um pouco de insegurança no começo nas obras, né? Quando eu Uhum. perguntava algumas coisas pra você. Hoje você já tem mais firmeza no que responder, como lidar com as pessoas. Qual foi o primeiro passo pra aquela pessoa de 2017 pra hoje? Qual foi o primeiro passo assim que você falou, não, eu preciso ter mais postura, preciso começar por aqui, sabe? Como que você começou assim, pra trazer um pouco de dica também assim para as pessoas que estão assistindo, né? Sei lá, de repente eu sou uma engenheira que tô me formando agora e falo, pô, mas por onde eu começo? Estudo. Se não tiver estudo, a gente não consegue seguir, porque é o estudo que vai dar base pra gente, para que a gente consiga ter essa segurança de começar. E eu sempre falo que, assim, independente de eu ter 5, 10, 15 anos de experiência, toda obra vai ser um frio na barriga e toda obra a gente não vai saber tudo. Antes eu achava que eu tinha que saber tudo, porque senão não poderia começar. Mas a gente nunca vai saber. E é no meio do caminho que a gente vai se descobrindo. Então, ter esse momento e essa abertura de entendimento que a gente não sabe de tudo e nós precisamos de outras pessoas para estar conosco ali. Sim. E ser humilde em falar, não sei. Porque obra é uma coisa que se você não sabe, você não faz. Se você falar que, eu sei, chega na hora, você não faz, dá errado, e aí? A responsabilidade é muito grande. E a gente não está falando só de uma pessoa, nós estamos falando de repente, família, uma família de 5 pessoas, ou então um prédio que você vai construir, uma ponte, viaduto, enfim, tudo vai depender da onde que você vai seguir. Mas tem que ter muito respeito, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade e muito estudo, né? Sem ele a gente não consegue seguir. Eu pergunto porque, independente assim de homem ou mulher e etc., quando a gente sai da faculdade, a gente já tem uma dificuldade de lidar com as pessoas na obra. Muita. E aí você se colocando como mulher, A própria tradução do seu conhecimento teórico para a linguagem da obra no dia a dia já é muito uma diferente. Para você explicar o que você sabe pro pedreiro, que também sabe, mas numa outra linguagem, acho que já é extremamente difícil. Exato. Mas sabe o que é mais engraçado? É que quando a gente fala sobre isso, nós não estamos falando sobre obra.
Nem parte técnica. Estamos falando sobre relacionamento porque Relacionamento são e comunicação. pessoas. Pessoas. Se a gente não souber se comunicar, você não vai conseguir executar a obra. Pode ser o melhor pedreiro do mundo. Vocês vão falar linguagens diferentes. Então, Exato. você precisa entender o pedreiro e você precisa entender o dono da casa. E aí você tem que trabalhar essa sua linguagem. Não dá para você falar com o dono, com o cliente, da mesma forma que você fala com o pedreiro. E vice-versa. Porque senão não tem como entender, né? É o primeiro passo. É o É o básico. primeiro passo. Não estamos nem nos aprofundando na questão da diferença da interpretação individual do mundo, né? Não Sim. estamos nem entrando, Nossa! nem indo pra esse nível. Começar- Estamos bem errado. Se começar a entrar nessas profundidades, cara, é complicado. A gente brinca aqui, o Carlos fala muito isso, né? Ele tem 30 anos de experiência de empresa, ele fala, cara, já caminhei em diversos setores e o mais difícil até hoje pra mim é lidar com pessoas. Sim. Independente da área, onde você estiver, o mais difícil é lidar com pessoas. Gestão de pessoas é o maior desafio. Cara, é complicado. Você tem que ter uma leitura, né? Que nem você falou, você vai conversar de uma maneira com X pessoa, aqui é de uma outra maneira, porque você tá no meio dessa engrenagem, você tem que fazer rodar como Exato. responsável. Uhum. E aí, se você não tem essa comunicação, essa clareza, Aí não acontece. não acontece. Ficar o dito pelo não dito, porque eu achei que era aquilo. Não, pera, vamos sentar, tomar um cafezinho, explicar pra você, ó, é assim, 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 pedreiro, é assim, 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 cliente. Alinhamento de expectativas é muito importante, porque às vezes o cliente tá achando que é uma coisa, o pedreiro tá achando outra e você tá achando outra. Então precisa equalizar todas essas expectativas para aí sim fazer rodar, senão não acontece. E a importância, nesse ponto, de uma anamnese, né? De um relatório ali inicial, o que você quer, o que você espera, como você espera, em quanto tempo você espera, Sim, para que as expectativas estejam muito bem, não só alinhadas, mas muito bem claras, né? Para todos os envolvidos. sim, eu costumo falar que é o briefing sensorial que a gente faz, né? Porque precisa entender o que o cliente quer sentir na casa. Porque às vezes ele fala o que ele quer, ela fala o que ela quer, e não é exatamente aquilo. Ela quer o sentir. Então, por exemplo, eu quero um piso de madeira. Tá, mas por quê? Porque eu acho bonito. Tá, mas é só isso mesmo? Ou o que você quer Você sentir? espera sentir. O que você espera Qual é daquele a espaço? experiência? Exatamente, Ele por fala isso muito que... disso aqui. Eu já até olhei, Qual é a experiência que você É espera muito ter nesse isso. ambiente? Sim, mas é o que faz a diferença. Porque a gente não tem, a gente como consumidor, independente de qual a área, a gente não tem essa visão da experiência. não tem. A gente pensa em layout, pensa em preço, pensa em conforto, um monte de coisa. Mas não pensa na experiência. E é o que eu chamo as minhas obras. Eu não chamo elas de obras, eu chamo de experiência. Então, cada experiência tem um nome específico para a família. Então, assim, precisa entender o que ela quer sentir ali naquele espaço. Não é só colocar um piso. Como que é a sua relação com a limpeza? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver, porque se a gente colocar o piso X, ele requer mais manutenção. Ele requer que você limpe ele de um Sim. jeito. De repente a pessoa não tem tempo, né, pra fazer limpeza. Pô, trabalha 6x1, quer chegar em casa um dia, quer só descansar. Exato. Você tem condições de contratar alguém para fazer essa limpeza? Não tenho. Mas eu acho bonito. Ok, mas ele é funcional para sua vida? Ele é funcional para você? Como que é a sua Como vai ser a rotina? sua experiência nesse ambiente. E aí você entende que a gente não fala só de um piso. Nós estamos falando sobre a história. A história da pessoa, a rotina da pessoa. Para aí sim a gente especificar algum tipo de revestimento ou algum tipo de material ali. Mas eu queria me aprofundar em um detalhe que tem a ver com isso. Claro. Tá? Você falando, né, da sua cliente, que foi a que te deu o start, que plantou a sementinha, e aí eu acho que assim, eu entendi que é uma dificuldade da mulher, né, como um todo. E na minha cabeça, você me corrija se eu estiver errado, você tem mais propriedade para falar nesse sentido. Na minha cabeça, não tô levando a individualidade, tá, em conta. Tá. Olhando de uma maneira macro. Uhum. Na minha cabeça, eu acho que é comum acontecer de, muitas vezes, o homem
tomar a frente, por ele ser, dentre o casal, aquele que tem mais conhecimento da parte, como eu vou falar, da parte de obra, vamos colocar dessa maneira. Ele conhece um pouquinho de encanamento, ele conhece um pouquinho de pedreiro, conhece um pouquinho de... ele já fez um chapisco, ele tem um pouquinho mais de conhecimento. Não estamos entrando no nível de quanto ele conhece, mas enfim, na comparação entre os dois, teoricamente, porque isso não estamos falando que é uma verdade, estamos falando de maneira macro. Tá. Teoricamente, ele toma a frente por conta disso. Porém, a experiência do ambiente, ela é coletiva. Se é só um casal, ela é do casal e não só dele. Sim. Só que ele costuma tomar a frente. O quanto que você, se é que você consegue notar isso, mas o quanto que você sente que esse homem que toma a frente da comunicação e da condução da obra, ele tem clareza e noção da experiência e da expectativa do casal, do coletivo. Você consegue ter essa sensibilidade? E não estamos nem entrando na questão homem contra mulher, sexismo. Não, nada disso. Estamos falando da questão do quanto o individual, nessa condução, ele tem a clareza do coletivo. Porque se eu tenho a clareza do coletivo, imagino que eu tenho a possibilidade de um resultado. Se eu não tenho a clareza do coletivo, o meu resultado vai ser totalmente diferente. Então é uma coisa que eles acham que sabem. Por quê? Porque desde pequeno, o homem é ensinado a trocar uma lâmpada, a arrumar o carro, a conhecer ferramentas, a fazer todo esse processo e estar ali com o pai ou com o tio, ou simplesmente por curiosidade de aprender sobre obras. Mulher, não. Nós fomos ensinadas a cuidar. É isso que eu ia falar. É que o estímulo é totalmente diferente. Não é que não existe estímulo. Exato. Porque a mulher vai ser estimulada para outra coisa. Para outra cuidar da casa, área. para cozinhar, são outras questões. Exato. Isso lá atrás. Isso Isso lá nós atrás, estamos falando base. questão de sociedade. Então, quando você Construção fala social. sobre obra, teoricamente, o homem sempre vai saber mais, porque ele já está ali inserido. Sim. Mas por que não foi ensinado isso para nós mulheres? Por que foi deixado isso de lado? Então, essa questão dele achar, em sua grande maioria, eles podem até ter um pouco mais de conhecimento, mas isso não significa que ele vai ver a obra como um todo, porque ele só vê ali. Tá bom, então eu quero esse piso aqui. Tá bom, mas por quê? Como? Por onde? O que você quer sentir? Não, pera, eu vou falar com a minha esposa. Ele sempre. E assim, não ó, tem um que não faça isso. E Eu não vou é ele falar que com a minha limpa, esposa. né? Não é ele que limpa, não é ele que E não, fica a maior parte do tempo lá no meio. Exatamente. não adianta mentir. Não adianta Vocês mentir. sabem que é Vocês verdade. perguntam. Sempre pergunta, não, então eu vou ver com a minha esposa. Ah, só um minutinho, vou ver com a minha esposa. Qual é a cor da parede? Ah, vou ver com a minha esposa. Então ele pode entender nessa questão de estrutura, porque é a parte mais bruta, mas no restante, quem vai definir, quem vai decidir é ela. E nem sempre eles entendem, mas pelo fato deles serem homens, aí acha que entende. Isso não tem nada a ver. Mas eu vou te falar que assim, ó, na minha cabeça tem uma subliminaridade aí. Eu acho que boa parte desse achar que entende não é um entendimento, é só uma familiaridade com aquela linguagem, com aquele mundo. Exato. Entendeu? Sabe aquela coisa de assim. Vou dar um exemplo bem ridículo aqui. Vamos falar de futebol. Você assiste futebol, você sabe o que é impedimento, mas você não sabe como chama. Exato. Então, assim, você vai falar com uma outra pessoa, ah, foi impedido, não sei o que, você fala, nossa, impedimento, o que é isso? Não é que você não sabe o que é isso. Você só não tem a familiaridade com aquela linguagem. Mas você sabe que, assim, aquele cara não pode receber a bola na frente do zagueiro, senão isso tá fora da regra. Você só não sabe como chama. Então, eu acho que boa parte, não sei te dizer essa porcentagem, se é mais, se é menos, mas acho que boa parte
ele acha que entende só porque ele tem essa familiaridade. Isso, exato. Mas pela minha experiência, todos os clientes e casais, enfim, que passaram por mim, é nessa situação. Os homens, eles acham que entendem pelo fato de ter essa familiaridade, como você disse, mas não necessariamente entende. Não tá ali com a mão na massa, não sabe como manusear, por exemplo, uma ferramenta que os pedreiros sabem, e ainda assim querem dar palpite falando que você está errado. É isso que eu ia falar. Você tem essa coisa cultural Isso, é cultural, exatamente. que nem sempre é de maneira correta. Uhum. Nem sempre aprendeu da maneira correta. Ó, E isso tem reflexo hoje. Sim. Muito. Por eu te isso- digo mais. É. Desculpa te interromper. Não, imagina. Me colocando no meu lugar de homem, com o conhecimento que eu tenho de como funciona a cabeça do homem, na grande maioria das vezes, ele se preocupa com tudo menos com a experiência do ambiente, porque a experiência do ambiente é comandada pela mulher. Exatamente. Ele se preocupa em o preço dos materiais, Mais barato. do serviço sair certo, o alinhamento, um monte de fatores. Uhum. Mas ele não se preocupa com a experiência do ambiente, porque a experiência do ambiente, na maioria das vezes, é comandada pela mulher, e a maior parte do tempo quantitativo é a mulher e não o homem. Dudu, Sim, tem e uma aí? lista nisso daí. E aí a gente volta para aqueles princípios iniciais que existem diferenças entre homens e mulheres. Os homens, eles preveem aquela questão de segurança, para ver se tá tudo certo, se tá tudo acontecendo como tem que acontecer. Então, aquela coisa de proteção da família e o provedor e tudo mais. E a mulher que vai dentro dessa casa comandar internamente. Então, existem essas diferenças e isso a gente tem que levar em consideração. Então, tá tudo certo. Homens, ok? Mas, pelo amor de Deus, quando a gente falar que é uma coisa, então aceitem. Tá, amor? É isso. É. Mas Não é dormir de bico, não. Não, mas assim, você falou uma coisa que é extremamente importante. Porque quando você fala, tá tudo bem, mas quando a gente fala que é porque é, na verdade você tá olhando para uma construção social Uhum. que aí depende de área. Que é a questão do quanto você, e aí tô colocando você, indivíduo, né, Tá. de maneira geral. O quanto você, mesmo sabendo de qualquer coisa, você pode aprender muito mais com qualquer pessoa. Sim. Então, assim, eu sei de cabo a rabo como eu faço isso aqui, mas alguém pode vir e me falar alguma coisa que eu não tinha olhado por aquela ótica, eu posso aprender, mesmo sabendo tudo sobre isso, eu posso aprender mais. Por isso que eu falei no início sobre a humildade. Para quem está aprendendo, aliás, para quem está saindo da faculdade agora, e até mesmo para nós que estamos aí há anos de mercado, experiência, né? A gente tem que ter humildade, porque todos os dias a gente aprende uma coisa nova. E isso independe se eu vou aprender com uma pessoa mais velha que eu ou se eu vou aprender com uma pessoa mais nova, que de repente está saindo da faculdade agora. Se a gente tiver humildade para entender e aceitar o olhar do outro, ok. Porque cada um tem a sua perspectiva. Então não dá para eu falar que, olha, isso daqui é azul, sendo que você tá vendo verde. Eu tenho a minha visão, que é azul, você tem a sua visão, que é verde. Mas ok, vamos chegar no mesmo lugar. Então, cada um no seu e a gente se respeita. E nesse ponto não existe certo e errado, apenas Não, diferença ponto de de interpretação do mundo. Cara, é ponto de vista. e de verdade, ó, pode ser até polêmico esse meu pensamento, mas eu sinto que a mulher é mais profissional do que o homem. De verdade, mano. Porque assim, você pega o cara, ele é brutão. Ah, vou usar luva pra quê? Vou usar capacete pra quê? E eu vejo na mulher, ela tem todo aquele cuidado com tudo. É com Uhum. tudo. Ela vai ter Sim. mais cuidado com você, com a obra, com o cliente. É minha visão, cara, mas eu posso estar Aí eu errado. vou ser sincera que eu concordo com você, porque de fato é isso mesmo. Cara, Então a gente tem todo um cuidado, a gente tem toda uma organização, é diferente, um planejamento também, para que as coisas aconteçam tudo dentro da normalidade. A gente sabe que obra é um caos e nós, como profissionais, estamos ali para organizar tudo isso. Sabemos que é um caos. Agora imagina uma obra se ela não tem organização, se ela não tem o planejamento, se ela não tem o relatório, se ela não Péssimo. tem... Então as coisas vão acontecer a olho. E ainda assim, quando a gente tem todos esses controles, ainda foge alguma coisinha
do meio do caminho, que é normal e acontece em obra, ok. Mas, de fato, nós temos um olhar diferenciado para isso e para dentro do canteiro também faz toda a diferença. Eu, por exemplo, nas obras lá com os meus meninos, é aniversário, meu amor, é bolo, é festinha, é parabéns. Só não levei bexiga porque não tinha lá perto da obra, porque ia ter bexiga. E para você ver que tem uns meninos, coitados, que às vezes eles não comemoram, às vezes, sabe, tipo, passa despercebido. Não, pera, é aniversário, como que vai passar? Aí você leva um pedaço de bolo ou você leva o bolo, porque eu sempre levo o bolo inteiro pra eles. Gente, chega a chorar. Olha isso. Eu falo. É. O impacto, né, que você que vai isso. causar, às vezes aquela pessoa vai chegar na casa dela e não tem ninguém pra dar um parabéns, Uhum. sabe? Perdeu o familiar, não sei o quê, ou veio Ou do vai- Nordeste, isso, mora e tá sozinha. sozinho. E aí vai fazer como? Pô, cara, E aí a gente volta lá no início. Estamos falando de pessoas antes de Pessoas. falar de cimento. Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu acho que esse olhar que nós mulheres temos é o que faz a diferença. Então eu concordo plenamente com você. Aquele Tá de que- parabéns. Aquele que constrói o sonho também tem sonho. Sim, com certeza. Todos nós, né? E assim, isso que você trouxe é um lado bom, né? Porque assim, tudo que acontece tem um lado bom e um lado ruim. Sim. É essa profundidade. Por isso que eu preciso estudar muito mais sobre isso, porque pelo fato do café ter já esse encontro e esse né, empoderamento, esse posicionamento no mercado, eu preciso trazer isso com muito mais naturalidade, porque às vezes quando falo sobre esse assunto já não é assim. Calma, respira. cara. Preciso Aí, estudar aí um pouco você mais tocou sobre isso. aí você tocou num ponto que era outra coisa que eu queria perguntar. Sim. Sobre a naturalidade. O quanto você vê, você entende que hoje as mulheres veem a naturalidade nesse tipo de assunto. E aí, volto a dizer, não estamos falando sobre homem e mulher, estamos falando apenas de um assunto em específico. Sim. Porque essa naturalidade, né, voltando lá atrás, no começo da nossa conversa, essa naturalidade é algo que assim, apenas não foi trabalhado com as mulheres. Isso. Porque se você trabalha com as mulheres, ela vai falar desse assunto com naturalidade como qualquer outro assunto que ela fala. Exato. Qualquer pessoa pode falar com naturalidade de qualquer assunto, desde que ele tenha conhecimento e tenha informação sobre aquele assunto para ele falar com naturalidade. Mesmo que sejam informações básicas. Mesmo que sejam informações básicas. Uhum. Então, como você vê hoje que as mulheres veem essa naturalidade de falar sobre a construção civil? Eu vejo hoje que cresceu muito, graças a Deus, graças a nós também, toda essa força. E eu vejo também que elas têm muita vontade de aprender. Porque, assim, às vezes você não precisa sempre ficar dependendo do outro para fazer qualquer coisa na sua casa. Uhum. Se eu quiser trocar uma lâmpada, por exemplo, ela vai lá e troca e tá tudo bem. Isso não significa que ela não precise do homem para ter um companheiro, para ser um companheiro para ela, ou de fato para trocar uma lâmpada. Se ela quiser que o homem troque, ótimo. Se ela quiser trocar sozinha, ótimo também. Entendeu? Então eu sinto que essa procura, essa busca delas terem esse entendimento de como elas podem fazer coisas básicas ou até um pouco mais profunda, tá sendo uma procura bem grande, assim, em questão das mulheres estarem nessa evolução e nessa busca por aprender. Eu tô gostando de ver, viu? E sempre quando eu falo para você, lá no início que a gente conversou, né? De falar sobre obra, sobre reforma, aliás, de falar sobre experiência, sobre sonhos, inclusive sobre obras. Esse é o objetivo. Então, trazer esse assunto, de fato, desconstruindo, descomplicando. Porque a gente precisa descomplicar esse assunto, que é um tabu ainda, por mais que a gente já tenha mais acessos, mas ainda é um tabu. Então, descomplica isso para essas mulheres, para que elas entendam, para que seja uma coisa natural e que seja algo do nosso dia a dia. Assim como a gente fala sobre, sei lá, refeição, sobre almoço e jantar. O que eu vou fazer de janta? O que eu posso fazer de melhoria na minha casa?
que eu posso trocar, por exemplo? Posso trocar uma tampa de um vaso sanitário? Posso. Posso trocar a resistência do meu chuveiro? Posso. Não preciso esperar meu esposo chegar. Às vezes meu esposo chega cansado, deixa que eu faço isso. Ou então, às vezes, a esposa chega cansada, vai lá o marido cuidar da casa. Vai lá ele fazer a janta para a esposa. Então, essa troca é muito válida. Isso independente de ser homem ou ser mulher. E aí a gente tá falando de profissionalismo. É profissionalismo. Porque, ó, veja bem, daqui 10 anos, você acha que nós teremos... A gente tem, não vou saber o número de mão de obra que a gente tem hoje no Brasil. Certo. Mas daqui 10 ou 15 anos, a tendência é aumentar a mão de obra ou diminuir? Porque assim, eu vejo que aos poucos, a gente já conversou até com... A mão de obra geral, você diz, ou mão de Geral. obra feminina? Não, mão de obra civil geral. Por quê? A gente já conversou muito, difícil por de exemplo... achar. Porque a gente conversou muito com um convidado que trabalha com parte de steel frame, drywall, essas coisas. E aí ele falou uma coisa que você começa a sentir no dia a dia que é verdade. Que o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro. Não quer. E aí quando a gente fala de profissionalismo, que é um trabalho que você faz e outros profissionais fazem, daqui 10, 15 anos vai ter um impacto grande. Porque as pessoas precisam ver isso como uma profissão, não é um bico, não é Não. sabe, sou pedreiro. Não, você é pedreiro, é uma profissão, é uma profissão de respeito. Até mesmo porque nós, engenheiros, a gente não consegue fazer nada sem os nossos pedreiros. Então, por isso que não é uma briga, não é uma rincha, não é nada. Nós somos Exato. parceiros. Vem pra somar. Vem para somar. É isso que as Assim pessoas como têm as que mulheres entender. também vêm para somar dentro de Entendeu? qualquer área. Exatamente. A gente conversou com a Mana Concerta. É Mana Concerta? Mana Mana Concerta, né? Sim, ela é ótima. Cara, sensacional. Porque são coisas que a gente tem que pensar lá na frente. As Sim. pessoas olham muito pra cá e pra trás, mas esquece de olhar pra frente. Uhum. E daqui 10, 15, 20 anos, e aí? Como que vai ser Como isso? que vai ser? Se você não tornar essa área mais profissional de mão de obra, Sim, cara, pode ser mulher, homem, não interessa. Tem que ser profissional, porque vai precisar. vai. E aí, quando eu falo de profissionalismo, a gente já quebra um pouco essa ideia, essa coisa cultural de que é bloco sobre bloco, cimento, não sei o que, não. Você já começa a pensar ferramentas novas, EPIs, métodos de construções novos. Uhum. Por aí vai. Processos, Não sei se organização. você concorda, é uma visão Sim. que tu sabe. olhando pra Não, eu frente. concordo, é isso mesmo. Porque hoje em dia já tá difícil de você encontrar mão de obra para executar o serviço, né? Uma mão de obra que de fato seja ali Boa, né? boa, que seja responsável e que se falou, vai fazer. Porque a gente tem os pedreiros, em geral. Vou lá, vou fazer. Cadê? Vou lá, vou fazer. Segunda-feira é o Segunda-feira. dia, nossa. Aí você tá lá, ó. Segunda-feira Cadê? é o dia internacional de quebrar a Kombi. Segunda-feira é o dia que quebra a Kombi. Deve ter umas 500 Kombi em São Paulo quebradas, segunda-feira, Sim. 8 horas da manhã. Porque os Segunda- caras estão atrasados e não chegam. Sim. Só um É o desabafo. caos, olha aí, ó. Só um desabafo. Fica tranquilo, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, né? tudo Bateu bem. na dor, bateu na dor. Cadê? Pegou no carro. Então, mas assim, a gente realmente precisa profissionalizar e mostrar para essa galera nova que está começando aí, entrando no mercado de trabalho, que a construção civil, a nossa área, gente, é muito boa, é muito rentável. E assim, muda vidas, né? É um trabalho digno como qualquer outro. E que nós precisamos dessa base para executar os sonhos, senão, como que vai ser? Né? Não tem como. Não, pode ir. E como você sente hoje a mão de obra feminina nessa área? Já me entreguei, né? Pode terminar, vai, termina. Não, mas É isso mesmo. de maneira geral. Como Essa você reação, sente? Porque, eu vi né? Não. Então, a mão de obra feminina, ai, gente, elas são incríveis, sabe? É aquilo de ter cuidado na obra, elas são muito perfeccionistas, é muito cuidado, é muita responsabilidade. Se falou que vai fazer, e volta para ver se tá bem feito, e olha de novo, e sabe, é outra ideia, assim. Não que os homens não façam bem, eles fazem, mas a gente faz com um zelo a mais. Principalmente pintura, todos os detalhes, os retoques, os cantinhos,
é tudo muito perfeitinho, assim, sabe? E aí sempre vem aquela coisa, ai, mas então vai lá carregar um saco de cimento. Preguiça absurda disso. Nós, mulheres, não precisamos carregar um saco de cimento para falar que nós somos profissionais como vocês, homens. Então a gente só precisa de uma ferramenta que faça essa força física que os homens têm. É isso. Então nós não estamos nessa briga de egos e de gênero, jamais. Estamos aqui para Sim. somar e os homens, eles são os nossos aliados na obra. Se é que precisa, né, dessa ferramenta. Porque às vezes você encontra uma outra maneira de executar aquele processo. Exatamente. Ah, eu vou carregar o saco de cimento pra lá. Não, no meu processo eu não preciso carregar o saco. O saco pode estar aqui, eu faço desse assim, assado, pronto. Isso, então a gente começa a ver outros métodos de como que a gente pode fazer aquele serviço. Você entende? Sem usar a força física, porque, vamos falar, a força física entre homem e mulher é completamente diferente, Sim, não tem como sim. a gente comparar. Então é óbvio que eu não vou conseguir carregar um saco de cimento. Eu nem preciso disso, gente. Mas aí a gente falando de profissionalismo e trabalhar com a inteligência, vamos lá. Uhum. Vamos pensar num cenário de uma obra grande com um canteiro montado. Você vai concretar lá no fundo, a entrada de caminhão é aqui, você vai descarregar aonde, seus materiais, vai fazer aonde. Vamos. Você entende? Aí a gente começa a pensar como macro e, de fato, como uma Você empresa, entendeu? como A palavra profissionalismo. é aquilo que a gente sempre bate. Profissionalismo. Pra que eu vou ficar Exato. carregando se eu posso descarregar ali perto? Uhum. Exatamente. Esse É é o isso. ponto. Então, gente, quando nós falarmos sobre mulheres na obra, não façam mais essa pergunta. E o saco de cimento tá lá, amor, deixa ele lá. Quando eu precisar, eu trago o saco Vai de bem, cimento pra obrigado. perto, né? Eu falo, ele tá bem. Vai bem, Tá obrigado. tranquilo. A gente organiza como que vai ser essa para descarregar esse material e tá tudo certo. Tá ali do lado do pedreiro ou da pedreira. E é ótimo, acabou. É. Não tem mais E quando a gente que fala assim. profissionalismo, eu acho que é difícil as pessoas entenderem a profundidade e a abrangência dessa palavra, né? Porque você está falando de profissionalismo, você está falando de maneira global, geral, envolve tudo. Independente do gênero. Ah, mas como é isso? Mas como você vai carregar o saco de cimento? Tá, mas antes de eu te responder isso, como você faz aquele cantinho lá, a junção dos azulejos? Eu sei o cuidado que eu tenho com aquilo ali. Você tem esse cuidado? Uhum, É a mesma coisa, mas isso não tem nada a ver. Mas é profissionalismo. exato. É nessa abrangência, é nessa complexidade. E aí você entende por que que é burrice e perca de tempo a gente ficar brigando com isso? Sim. Ai, como que você vai carregar o saco? Ai, tá, mas como que você fez ali o cantinho? Ai, mas como você... Não, não é como, é o profissional. Eu sou Então- profissional. Vai ficar do jeito que você quer. É isso que você precisa saber. Sim, e ponto. Entendeu sobre melhorar a comunicação? Que é o que eu falei quando eu criei o podcast. Sim. Melhorar a comunicação. Aproveitando. E a então, comunicação é tudo na nossa vida. E como que é a comunicação no seu dia a dia? Aproveitando as perguntas do Carlão, né? E como que é no dia a dia? Você, mulher, na obra, trabalhando com mulher, homem também? Tudo, Uhum. como que é? Assim, com os meus meninos a gente já trabalha há um tempo, então eles já entendem como que eu sou, já sabem o que eu quero, como eu gosto, e a nossa comunicação às vezes é pelo olhar, a gente já sabe o que o outro está pensando. Mas aí vamos supor uma... É bom quando atinge isso. Né? Ai, é muito bom. Nossa, maravilhoso. Mas vamos supor aí numa situação que é uma equipe que eu não conheça. Como já aconteceu, por exemplo, eu estava em uma obra, eu estava de capacete, era um apartamento, uma reforma. Eu estava de capacete, estava com a camiseta da minha empresa, escrito Café com a Engenheira, o logo grande. Nas costas também já tinha comunicação, bota. Aí tocou a campainha um rapazinho. Oi, tudo bem? Cadê o engenheiro da obra? A engenheira tá aqui. Então, mas o engenheiro... Você é a dona da casa, né? Eu quero falar com o engenheiro. Falei, mas tá aqui, pode falar. Não, moça, você não tá entendendo, eu quero falar com o engenheiro. Falei, olha, quem não tá entendendo aqui é você. Então vamos começar de novo? Eu vou fechar a porta, aí você toca a campainha de novo e a gente começa como se você não tivesse me conhecido.
Porque a Eu engenheira da finjo obra que eu não sou eu. entendi, você finge que não Deu entendeu uma e a gente começa do oportunidade zero. É. ainda de um recomeço. vai. Exato, porque a engenheira da obra sou eu, quem te contratou foi eu, então se você quiser fazer o serviço, ótimo, senão você pode ir embora, tá bom? Vou fechar a porta, aí você toca de novo. Aí ele foi e tocou. Oi, dona Naori, tudo bem? Eu falei, tudo bom, seja muito bem-vindo. Assim que eu faço a comunicação. Que Ah, viu? maravilha. Então é isso, mostrando pra Legal. eles ou mostrando pra qualquer pessoa que a engenheira da obra sou eu. Esse é o quadro Eu novo, estou aula na aqui. prática. Exato. Estou aqui, meu amor, pode falar comigo. É assim. Então sempre tem que ter esse jogo de cintura, porque se você também for levar tudo a ferro e fogo, a gente não vive, a gente não executa a obra e é tudo Exato. aquele caos. Então, essa é a minha maneira de lidar com essas situações e respirar fundo e mostrar para ele que, ok, eu estou aqui para ser a engenheira ou para ser a pedreira ou qualquer função Sim. que eu for executar ali na obra, Desenvolver. desenvolver, eu estou aqui para fazer o sonho acontecer. Se você quiser vir comigo, ótimo. Se não quiser, amor, beijo, tchau. Cara, Não tenho tempo. Isso é muito, Isso. é muito bacana de escutar isso, né? Porque são várias dicas, né, para quem tá assistindo. Tem muita galera aí se formando aí Sim. que eu acho que se pergunta, né? Pô, como que vai ser minha primeira obra? Tem todo essa barreira, né? Uhum. Você é um exemplo. Você é um exemplo para obrigada. muitas pessoas. Independente. Sim. Você é exemplo para Sim. pessoas. Uhum. E isso é por isso que eu falo que. Por isso que eu já comecei. Você tem noção do tamanho do seu projeto, da grandeza? Porque isso é muito grande. É muito grande mesmo, né, Edu? Agora uma dúvida. E na minha cabeça é profundo, tá? Complexo. Ai, meu Deus. As cara, minhas dúvidas são assim, tá? Socorro, gente. Não, mas assim, ó. Você acredita, na sua visão, na sua experiência, você acredita que os profissionais, de maneira geral, homem e mulher, você acredita que os profissionais, eles estão atentos e têm clareza, têm noção do que eles não querem, profissionalmente falando? Como assim? Por exemplo, vamos usar esse exemplo que você deu. Uhum. Vamos imaginar que ele fosse machista. Não estamos falando desse profissional em específico, é um exemplo, né? Uhum. Vamos imaginar que esse cara chegou e... mas eu queria falar com o engenheiro. Não, mas é o engenheiro, você não está entendendo. Vamos imaginar que ele seja machista e que na cabeça dele ele é inconcebível ele trabalhar com uma mulher mandando nele. Sim. Essa seria uma situação, ele chegou, viu que a engenheira é mulher, seria uma situação que, se ele tem clareza do que ele não quer, do que ele não admite, do que ele não gosta, ele fala, ok, então beleza, esse trabalho não é pra mim, eu vou embora. Sim. Você acha que os profissionais, de maneira geral, eles têm clareza, eles têm noção do que eles não querem? E não estamos falando só de pessoas, estamos falando, por exemplo, eu não quero assentar piso, pra mim isso não é, sabe, eles têm essa clareza do que eles não querem? Eu acho que no início não. Acho que no início nem todos os profissionais sabem exatamente o que eles querem fazer, o que eles aceitam, o que eles não aceitam. Eu tenho essa clareza hoje porque lá atrás eu não tinha e aí eu fui pro jogo, entende? Então, assim, eu não tinha me imaginado trabalhar com execução de reformas. Por exemplo, porque eu morria de medo. Eu achava que, meu Deus, o que eu vou encontrar no meio do caminho? Porque reforma é isso. Você não sabe o que tem ali. E aí, para você ser uma pessoa que executa a reforma, você tem que ter muito culhão. Porque você chama a responsabilidade para você. Se você encontrar alguma situação ali, você tem que parar a obra e falar, cliente, vamos sentar e vamos rever o orçamento? A Porque... complexidade de abraçar o escuro, né? Exato. E aí, como que você vai falar para o cliente que a obra dele vai custar X, sendo que você não sabe o que tem ali? E, inicialmente, sua obra vai custar X, mas no meio do caminho pode ser o Y. E aí, como que você vai explicar tudo isso para o cliente? Eu morria de medo disso. Falava, Deus me livre, não vou fazer isso não. Eu queria entrar na parte de infraestrutura.
Porque obras de túnel, viaduto e tudo mais, eu achava isso Eu fascinante. também. Inclusive, eu trabalhei na CPTM e depois trabalhei na CT com o Que legal. estágio. Então, a minha mente já estava tudo para isso. Aí, quando eu peguei a primeira obra, primeira reforma, aí o bichinho picou, você não sai mais. Eu, pelo menos, não Deu saio match. mais. O Deu dinamismo, né? Não consigo mais sair disso. Claro que a infraestrutura ainda é uma coisa que eu acho muito bacana, gosto bastante, mas não é para mim. Hoje eu sei que não é para mim. Mas para eu saber que não era para mim, eu tinha que passar por tudo isso que eu passei, por toda a minha trajetória e toda a minha experiência. Hoje, a forma como eu falo com vocês aqui é completamente diferente de lá de trás. E graças a Deus, nós estamos aqui para evoluir. Então é isso. A gente tem que entender até onde que vai a nossa visão e até onde o nosso fala aperta. Se para o profissional não é bom ele trabalhar com determinada pessoa, então não trabalhe. São seus valores inegociáveis. Quais são? Você tem clareza deles? Se você não tiver clareza de quais são os seus valores inegociáveis, você não vai. E você vai aceitar tudo de todo mundo e de qualquer pessoa, independente de ser no seu trabalho ou na sua vida pessoal. Se a gente não tiver essa clareza, nada acontece. E eu te falo com. Ai, o Denner tá muito Propriedade. pensativo, tô com medo. Aí eu te falo com propriedade. Ah, Tá exposto. As pessoas não têm ideia dos seus valores. não sabem quem são. E aí, quando você não sabe quem você é, qualquer pessoa Você chega viu? e muda. E você viu que eu parei no valores, né? Uhum. Eu entrei no negociáveis, inegociáveis. Só os valores. Só nos valores. Parei no valor. É essa dificuldade, essa complexidade. Sim. E aí é a mesma coisa quando você trabalha com profissionais, por exemplo, fazer parcerias. Na nossa área, pessoal que está se formando agora, a nossa área, ela tem muito disso, de ter parceiros. Você não sabe de tudo, logo você faz o quê? Peguei um projeto complexo, eu não sei fazer. Chama o profissional que é especialista nisso, o outro profissional que é especialista naquilo. A gente não consegue ser especialista em todas as áreas. Faz É tudo girar. humanamente impossível. A gente precisa fazer essa engrenagem, essa roda girar com profissionais que são parceiros. Lembrando que, lembra lá dos seus valores negociáveis? Se você não tiver clareza de quais são os seus valores negociáveis, você tem uma parceria ruim. Com essa parceria ruim, a roda não vai girar legal. Você pegou essa obra com a roda não girando bacana. No final dessa obra é só prejuízo, dor de cabeça e estresse. E a experiência do cliente que é bom nada. Então, com essa clareza de quem você é primeiro, quais são os seus valores, o que você quer entregar para o seu cliente e quem são as pessoas que vai fazer isso com você, aí sim você consegue fazer as coisas acontecerem. Caso contrário, Anotou? esquece. Anotou? Anotou, né? Simples. É Valores Os valores, eles vêm primeiro que tudo. Primeiro que tudo. E eu passei por isso, eu entendo isso hoje na prática que eu passei. Porque a cada obra que não dá certo, a cada queda que você tem, é uma experiência que você vai adquirindo. Exato. E aí você consegue ressignificar tudo isso e trazer para sua experiência. E é impressionante porque os valores são o alicerce da vida toda. Uhum. Em todas as perspectivas que você olhar a vida, os valores são o alicerce. E aí você entende que nós estamos falando sobre reforma, sobre obra, e não é E não sobre é reforma e sobre sobre obra. obra. É sobre pessoas. Voltamos lá sobre pessoas. Agora, você sente, de maneira geral, eu sei que é difícil falar de maneira geral, né? Porque nós estamos tentando fazer o exercício de vir para a visão macro, e na visão macro a gente não tem todas as informações, todos os dados, né? Certo. Na maioria das vezes. Mas Uhum. você sente que, de maneira geral, o profissional da construção civil ele tem coragem de encarar essa experimentação que é tão assustadora, tão desafiadora, tão complexa. Essa experimentação exatamente de, eu tenho que experimentar um pouquinho de cada coisa para me saber o que eu tenho aptidão, o que eu gosto, o que eu quero. De maneira geral, você sente
E eu pergunto isso por conta do dinamismo que é a construção civil. Sim. Você sente essa coragem de maneira geral nos profissionais? Tem bastante? Tem pouco? Tem muito? Tá Nem legal, não tá? todos, nem todos. Porque, por exemplo, tem aquele profissional que entrou numa construtora, por exemplo, não estou falando que é certo ou errado, cada um tem a sua experiência e cada um tem a sua história. Mas aquele profissional que entrou na construtora, por exemplo, porque quando você sai da faculdade, você já sai com aquele pensamento de que você tem que ser da construtora. Você tem que ir lá, amassar barro, e era o sonho da minha vida. E eu falava que se eu não fosse, eu achava, né? Que se eu não tivesse passado por esse processo, eu não seria uma engenheira. E o meu professor falou, Nawane, não existe só construção de prédio. Existem outras coisas, abre essa mente, porque a construção civil não é só construir prédio, abre. Isso é uma coisa muito séria que ela tá falando, porque na faculdade parece que é uma coisa, é um engessado, né? Você só pode ser, você só é engenheiro se você construir prédio, se você passar pela construtora. E eu não passei pela construtora, então eu não tive experiência de obra. Então imagina, se for, eu entrei na CPTM, fiquei 2 anos e depois 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses na CT. Então foram 3 anos e meio aí de execução, aliás, foram 2 na CPTM, 1 na CT, isso, 3 anos e meio fazendo estágios dentro de empresas de infraestrutura e eu não estava amassando barro. E eu achava um absurdo eu não estar ali. Por mais que dentro dessas empresas eu conseguia ver as construções acontecendo. Nessa época você ainda achava um absurdo você não estar na construtora. Isso, ainda não tinha, isso, porque eu não tinha passado por essa enxergado. experiência. E eu não conseguia ver que eu poderia ser uma engenheira de verdade se não tivesse passado por isso. E a gente sai da faculdade com esse pensamento e, gente, o mundo da construção civil ele é amplo. Você consegue fazer... Meu Deus, são tantas possibilidades, são tantas oportunidades. Nossa, é muita coisa. Falar aqui, a gente vai até a amanhã. gente fala de patologia, a gente fala de laudos, de vistoria, a gente fala sobre reforma, execução de obras, de reforma, manutenção. Enfim, são muitas possibilidades que a gente pode seguir e não precisa amassar barro na construtora. Sabe? Então, se a gente não tiver a coragem de ir para o campo e entender de fato o que faz bem para o seu coração, o que faz você feliz, você não vai conseguir. Eu vou te falar o quão engessado é por experiência própria, porque eu fiz estágio em uma construtora que trabalhava com galpão. Tá pronto. Você tá lá na construtora, mas você não tá levantando prédio. Desde quem você encontra que vai fazer estágio com galpão? Aí outro ponto nós trabalhávamos com um método americano, tilt-up. Tilt-up Não conheço. Você constrói a placa no chão e depois você ergue ela e vai encaixando. Então, por exemplo, você vai montando o seu galpão no chão, aí de repente você passa um mês depois o galpão tá em pé. Você fala, como? Porque já tá tudo feito no chão, as lajes. É um método interessante. E eu levei esse método na faculdade. Foi o tema do meu TCC. Olha que demais. Tinha professor que falava assim, mas o que é tilt-up? Professor. Tá Professor vendo? assim, da área. Então, pra você ver que acaba... A gente tá falando de sistema. É uma coisa muito, assim, engessada. Eu falo, mas você não sabe o que é tilt-up? Aí eu explicava pra eles. Nossa, que legal. E aí você vê também a importância da humildade lá atrás, para você se permitir aprender o novo, mesmo que seja com uma pessoa mais nova. Entende? Exatamente. Nossa, mas isso eu não conhecia. Eu vou pesquisar, inclusive. Depois eu vou te mostrar. Eu vou até deixar um recado aqui. Eu vou chamar um profissional lá da construtora para falar sobre tilt-up, que é um tema Nossa, interessante. traz, porque vai ser muito legal. Muito legal. Interessante. Vou te chamar, viu, Léo? Vou te chamar. Eu vou mentir, hein? Vou chamar. Esperamos você aqui. E aí é uma coisa que se você não tiver coragem para ir, Eu sempre trago uma frase, aliás, eu sempre uso uma frase que é de todas as virtudes, coragem. Porque a coragem, ela é a primeira de todas. É a partir dela que todas as outras virtudes virão. Então, se a gente não tiver essa coragem de ir, mesmo com medo, isso independente, tá? Todos os profissionais. Bom, pelo menos eu vou falar por mim. Eu, Nawane, qualquer obra que eu pego, que é uma obra nova, que está começando, eu tenho frio na barriga, eu tenho medo. E isso é normal, porque nós... seres humanos somos vulneráveis e a gente tem que entender isso. Sim. E ótimo que eu sinto frio na barriga, porque senão, imagina,
Você começar uma obra que você não tem frio na barriga, você vai achar que você tá aqui, ó. É. A chance de dar erro é absurda. O tombo, né, é maior. Muito, Sim. muito maior. Então vamos com medo, E você não sim. tá falando de um tombo simples. Não. Quando a Você tá gente... atuando em algo que Não pode. envolve uma cadeia muito grande É, depois do seu trabalho. Dependendo Exato. do erro, cara. Puta, enfim. não, qualquer erro. Qualquer erro na Se a gente se construção. aprofundar nisso, A gente tem perda de material, a gente tem perda financeira, a gente tem perda humana, vida, perda de vida. Enfim, Pensou? são várias. É um efeito dominó. Caiu uma pecinha, já era. Então, por isso que a gente tem que ter medo, sim, mas esse medo não pode nos impedir de agir. Tem que ser com ele mesmo. Tá com medo? Vambora, medo. Abraça o medo e vai. Porque senão a gente vai ficar parado. E eu não aceito ficar parado. E a profundidade disso é tão grande. Porque, assim, ó, é comum, hoje principalmente, né? O quanto a sociedade usa redes sociais, YouTube, o quanto tem de informação disponível, que não significa informação de qualidade. Exato. Estamos falando de informação geral, Uhum. disponível. Mas o primeiro passo do aprendizado é você enxergar a necessidade dele. Sim. É o passo mais difícil, Uhum. né? Porque enquanto eu não sei que algo existe, não tenho conhecimento sobre aquilo, eu nem sei que eu posso aprender, eu nem vou ter curiosidade, nada disso. A partir do momento que eu tomei conhecimento de algo, é o primeiro passo do aprendizado. Dali para frente, eu posso aprender sobre aquilo, Isso. se eu quiser. Uhum. Porém, você passando esse primeiro passo, que é você tomar consciência de o que você precisa? Coragem. Precisa, porque senão você não vai conseguir nada, não vai desenvolver nada. Olha o tamanho da profundidade disso. Nada acontece se você não tiver coragem. E por que que eu trouxe primeiro o contexto de redes sociais, a quantidade de informação? Porque é comum você ouvir essas frases feitas, né? Vai com medo mesmo, e não sei o quê, e foguete não dá ré, e essas coisas todas. Mas analisa a profundidade do que é você acolher o seu medo Uhum. e ter a consciência de que eu vou com medo mesmo, mas eu vou com medo mesmo não significa que eu vou de qualquer jeito. Porque aí você precisa também ter Como todo eu o seu posso, conhecimento ali. Como eu posso acolher esse medo, né? Deixar ele ali de mão dada comigo na mesa do centro de controle ali do Divertidamente, sabe? Adoro. Deixar ele ali comigo, meu. Fica aqui comigo, que nós vamos trabalhar junto aqui, vamos. Sim. Mas ó, esse Você botão é controla. esse botão. Você entendeu? Mas aí pra você conseguir ir com esse medo mesmo, você precisa ter o mínimo de conhecimento pra fazer aquela tal função, né? Não dá às vezes pra gente ir com medo mesmo, mas amparado De no qualquer que o jeito. outro... porque o outro sabe, então eu vou nele. Não, pera, você também Deu precisa certo pra saber um ele? pouquinho. Deu certo pra ele conseguiu. E aí, quando a gente fala sobre parcerias, é isso, ok. A gente entende que a especialidade do outro, ele, claro, entende, domina, mas você também precisa estudar um pouquinho, por exemplo, se você é o dono do projeto. Não dá pra eu ir com medo mesmo, indo na responsa do dele, por exemplo. Sim. E se ele não entregar? Aí o medo que você foi, ele realmente vai ficar muito grande e a obra não vai dar certo e vai ser todo um caos. E aí você não vai mais querer pegar a obra. Então não é assim. Precisa ter pelo menos o mínimo de conhecimento naquela área que você não sabe, mas o mínimo. Ô, Denner, me explica um pouquinho antes da gente iniciar esse projeto? Te explico, é isso. Você pesquisa, vai atrás. Também não dá pra ir, vou com medo mesmo, aqui, ó. Não. Tudo é estudo, tudo é esforço, tudo tem que correr atrás. Tudo é estudo. A gente precisa, de maneira geral, do entendimento de que nós estamos falando de uma malha, né? Sim. São N fatores interligados. Uhum. Eu tenho medo, eu vou com medo, mas tá interligado aí a responsabilidade, Isso. tá interligado aí o profissionalismo, tá interligado a sua disposição em aprender, a humildade, é uma série de coisas que A sua gestão de pessoas, porque você vai trabalhar com várias outras pessoas e ainda executar a obra, né?
E aí a gente voltando naquele papo que falamos sobre trabalhar em construtoras ou não, eu não trabalhei com construtora e eu achava que eu não era engenheira por isso, né? Ah, se eu não trabalhar... Enfim, mentira. Você é engenheira do mesmo jeito. Pegou o seu canudo lá, seu papel de formatura, ótimo, você é engenheira sim. Aí você só precisa direcionar a sua área de estudo e a sua área de especialização. E a partir disso, como que eu saí dessa parte de infraestrutura para o mundo de reformas? Me permitindo. A minha primeira reforma foi com essa... a minha primeira reforma foi com esse profissional que não deu certo. Mas só que antes dessa primeira reforma acontecer, eu trabalhava no financeiro de uma empresa, mesmo depois de formada. Só que antes de trabalhar nesse financeiro de empresa, eu trabalhava vendendo roupa no shopping. E tá tudo bem também, porque são processos. E aí, nisso que eu trabalhava nessa empresa fazendo no financeiro, eu vi um prédio, durante os 2 anos que eu trabalhei, lá eu trabalhava na janela, Você viu e eu vi o todo prédio processo. sendo construído. Eu não trabalhei na construtora, mas eu ficava ali, ó. Meu Deus, eu tinha que estar lá. Não aqui, mas eu tinha que estar lá. Chorava todo dia. Agora é lá, não é aqui. Mas eu precisei passar por esse processo para que eu conseguisse me permitir entrar na obra. E aí foi quando mesmo eu estando trabalhando nessa empresa, no financeiro, eu peguei essa obra do restaurante para me jogar, para entender se era realmente isso que eu queria, ou se eu queria seguir para uma outra área que não fosse engenharia, por exemplo. Então, de qualquer forma, você precisa se permitir. Será que é isso mesmo que eu quero? Não é porque eu me formei em engenheira que eu tenho que atuar como engenheira. Eu posso atuar em uma outra área que não seja nada, que não tem nada a ver. Estudo do solo, e por aí vai. Isso. Tem diversas. Tem diversas ramificações. E se eu não quiser seguir a engenharia, quero seguir uma outra área? A sua capacidade técnica de entendimento vai ser muito maior, independente de estar na engenharia ou não. Porque a engenharia, ela abre a nossa mente para o mundo de uma forma que, meu Deus do céu. Tem pessoas que... Eu conheço pessoas que gostam de trabalhar com orçamento. Então. Fala assim, Denê, meu negócio é escritório, orçamento. Se formado em engenharia civil. Eu gosto de escritório aqui, ó, planilha, trabalhar com orçamento, entender tudo que tem na obra para comprar e orçar. Uhum. Gosto, então... Essas são as escolhas, né? E aí você entende o que te faz bem, o que faz bem pro seu coração, e tá tudo certo, é só seguir. Papo bom, né? Lembrando que tudo é processo. E assim, existe algo bem complexo. Tá viajando aí? Eu sempre tô viajando. Eu sempre tô viajando. Menino, eu falei, meu Deus do céu. Mas é que existe algo extremamente profundo e complexo nisso. E que eu, na minha concepção, eu sinto que é uma necessidade social. Ou uma falha social, né? Questão de entender o quanto conhecimento é somatório. Isso é extremamente difícil e complexo. E aí, explicando melhor, né? No seu exemplo, você estava lá no financeiro, e antes do financeiro você fez vendas no shopping, só que assim, mas aí ela foi para a construção civil, mas ela pode, num dia na construção civil, numa obra, ter um problema com o cliente que agiu de uma determinada maneira e usou uma linguagem, e a linguagem corporal foi de um jeito que ela lembra, ela fala, caramba, aquele dia lá no shopping, 400 anos atrás, o cliente teve essa mesma linguagem corporal e estava com essa postura e essa forma. Naquele dia eu agi de tal maneira e eu consegui acalmar. Peraí, deixa eu ver se vai funcionar, sabe? Aquela coisa de tentativa e erro. E, sabe, aí vem aqui e tal, entendeu? E estamos falando de somar conhecimentos de áreas que são totalmente distintas. E aí eu trago a complexidade porque o nível de profundidade e de complexidade disso vai também para a questão de que, assim, eu aprendo sempre com todo mundo. Eu posso estar passando na rua
e um mendigo me falar alguma coisa, e não tô desmerecendo o mendigo, mas Claro. o morador de rua pode me falar alguma coisa que vai mudar minha vida, um conhecimento que eu nunca pensei, Uhum, de um algo muito técnico e, sabe? exatamente. Mas eu sinto que, socialmente falando, a gente não tem essa visão, Essa visão, essa clareza. Porque quando a gente fala sobre experiências que você teve antes de você chegar aqui, antes de eu ser engenheira, eu trabalhei com telemarketing, por exemplo. Só que antes de eu trabalhar com telemarketing, eu trabalhei vendendo Avon. Então eu tinha uma equipe de 80 mulheres abaixo de mim, na época que eu fiz segurança do trabalho. E aí você começa a pegar esse somatório que você disse, todas essas experiências e toda essa construção. Tudo isso faz parte da minha história que me trouxe até aqui, que construiu essa Naone que eu sou hoje. Você é resultado de tudo isso. Exato. Dos E aí erros, dos acertos, de tudo. eu consigo Das saber. vezes que você não teve coragem de arriscar, que também te ensinou alguma coisa, às vezes Sim. você arriscou e deu errado, de tudo. Tudo, nós somos o resultado de tudo isso, de todas essas coragens e de todos esses passos que nós demos. Porque lá atrás eu estava com uma equipe de 80 mulheres abaixo de mim. Hoje eu tenho o meu pessoal que eu também tenho que coordenar, eu também tenho que entender. Sim. Lá atrás, quando eu trabalhava com telemarketing, todas essas profissões que eu tive, eu amava. Todas elas, e eu sinto saudade de todas elas. Falo, ai, que gostoso. Lá atrás, quando eu fazia tal coisa, eu falo com muito orgulho. No telemarketing, por exemplo, a gente tinha o sorriso na voz. Sabe o que é o sorriso na voz? É isso aqui, ó. Nós estamos falando, oi, tudo bom? Meu nome é Nawane, eu falo sobre o banco fulano de tal. Sorriso na voz, por quê? Porque a gente tem que ser empático com o outro. O outro tá passando por uma situação que, de repente, ele não pagou a conta dele, não é porque ele não quis. É porque ele não teve condições ou porque aconteceu alguma coisa. Se eu não for empática, não tiver um sorriso na voz com esse cliente que está lá do outro lado, como que vai ser essa comunicação? Tudo é comunicação, tudo são pessoas. Quando a gente fala sobre vendas, a gente tem que encarnar essa questão das vendas como algo natural, porque a gente está se vendendo o tempo todo. Eu me vendo para minha cliente. Você se vende aqui, todo mundo. A gente se vende o tempo todo, então a gente tem que aprender a se vender. E vender bem, e vender e mostrar quais são seus pontos fortes e o que você pode trazer de diferente para a vida do outro. O que você resolve? Esse é o ponto. Por exemplo, vende a roupa. O que a roupa resolve? Autoestima, beleza, quer ir para um baile, quer fazer alguma coisa, enfim, a roupa vai te ajudar. Sabe? Então, é tudo uma construção, é um somatório. E aí, por isso que quando você fala sobre o conhecimento, que é algo que não tem como a gente aprender tudo do dia para noite. É conta-gota, amor. É isso, ó, constância. Constância. Uma pessoa que ficou 5 anos na faculdade, ela sabe muito bem o que é constância, porque foram 5 anos aprendendo sobre um determinado assunto. Ó, conta-gota. Não adianta hoje na internet você querer ser engenheiro assistindo vídeo do YouTube, ou, por exemplo, assistindo um Reels. Como que é ser engenheiro? Não é assim. É passo a passo. Se você não aprender a respeitar o processo, nada acontece. Time. Você precisa de tempo para absorver as coisas. Precisa. Não tem como. Não tem pra onde fugir. O Denner, ele tá muito. Gente, Denner, fala dele. É o triplex aqui, assim, sabe? Aluguei um triplex aí. É o triplex que eu falo assim, ó, tá construindo aqui assim enquanto você vai falando. É porque o papo é bom. O papo é bom, a gente fala que passa rápido e é gostoso demais trocar essa ideia. Tá estouradaça no tempo. Tá estourado, mas a gente é tem... mesmo? Estamos estourados? Mas tem a Mas a gente tem o prazer. Eu falo por todos nós, o Dô e o Carlos não estão aqui, mas eles também têm esse prazer. A gente fala isso com prazer, porque a gente estoura no tempo, porque a profundidade dos nossos convidados sempre é, assim, magnífica, extraordinária. Então a gente fala com prazer. E assim, ó, isso porque a gente se segurou, tá? Te falo com toda clareza, a gente se segurou. Eu mesmo já puxei o freio um monte de vez. Poxa, aqui, ó, ia ter horas de podcast. Mas a gente tem o costume de finalizar sempre com a mesma pergunta para todos os convidados. Certo. Né? E a pergunta é: se você pudesse se desconstruir a sua essência
e resumir a sua essência em uma única frase, sabendo que essa frase vai inspirar o mundo inteiro, vai chegar no mundo inteiro da forma que tem que chegar, vai chegar no Japão em japonês, vai chegar nos Estados Unidos em inglês, vai chegar por carta, pela internet e no Instagram, vai chegar no mundo inteiro. Que frase seria essa? Eu sou a soma de toda a minha ancestralidade. Porque sem ela eu não estaria aqui. Então eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por nós. Aí a gente volta lá para Ubuntu. Sou quem sou. Porque somos todos nós. Chega até a emocionar, né? Porque é algo que é muito forte, principalmente para nós negros. Nós sabemos a potência que é isso, né? Então, nós somos a unidade. Então, se não fosse por eles, eu não estaria aqui. E eu sou a ponte para outras mulheres potentes e a outra geração potente que vai vir através de mim. Então, estou aqui só sendo essa ponte para outras virem. Essa é a minha essência. Corta. Simples assim. Corta. Eu tenho certeza absoluta que pelo fato de vocês estarem acostumados a me ver conduzir e começar todos os episódios falando, hoje nós temos mais um convidado especial, vocês acham que é balela minha? Você acha que é Aí, combinado? vocês acham que é combinado. E não Eu acho foi. que é brincadeira. Não foi. Não foi. É isso. B, começa você. Eu? As considerações finais. Foi forte essa. É porque Ubuntu é uma frase que eu carrego comigo, né? Sou Nossa, quem sou, eu não porque somos sabia. todos nós, é uma coisa. Sabe aquilo eu, que ninguém sabe? Uhum. Mas enfim. Só agradecer. Não tem muito o que falar. Esse final pra mim já fechou com chave de ouro. E eu acho que isso resume tudo. Uhum. Resume a sua essência, quem você é. E obrigado por estar aqui, por transmitir isso para nós e para quem está assistindo. Eu tenho certeza que isso que você está construindo é gigantesco, essa mudança que você faz nas pessoas, falando de pessoas em geral, porque tem um impacto em todos os lugares. Geral. Então, Uhum. isso é muito grande. Então, que seus caminhos continuem abertos, que você consiga chegar no seu objetivo, no seu propósito. Amém. Muita força, porque eu sei que não é fácil, mas Sim. você vai conseguir, eu tenho certeza disso, pela sua luz e pela sua essência. E obrigado por estar aqui, Ai, compartilhar com a querido. gente. Muito obrigado mesmo. Mesmo Mas quando eu que é, agradeço. Eu que agradeço. mesmo quando é nichado, É. o aprendizado é global. Exato, Uhum. né? A Exato. mensagem é global. Sim. Exato. O mundo é energia e energia é vibratória, Nossa, é eu- transcendente. Eu falei isso Então, é- com a minha manicure, com a minha terapeuta hoje, sobre essa questão de essência, de energia. E, de fato, tudo é energia, né? É. A partir do momento que a gente se movimenta, a gente falou isso lá fora. Meu Deus, a gente falou isso lá fora, a gente não combinou, não foi nada combinado. Gente, eu acho que hoje é o dia da energia, não é possível. Eu tô passada. Enfim, é isso. Mas, ó, é isso. O Denner já falou tudo. Gratidão pelo seu tempo, Imagina, foi incrível. pela sua presença. A gente demorou para conseguir gravar. Desde quando que a gente tá em contato? 2022. Acho que só um ano. Desde o meio do ano de 2022. Mas sabia que foi Quando bom? a Sandra Porque foi o meio do ano. Ah, Ela me passou seu contato. Sim, desde verdade. aquela época. Olha, e foi ótimo, porque naquela época eu não estaria pronta pra sentar aqui com vocês como eu estou hoje. Não tem. É tudo no tempo certo, Mas no aí, momento então, certo. mas aí tá a abrangência do que eu ia falar, a profundidade do que eu ia falar. Tudo acontece como tem que acontecer. Exatamente. O ponto mais claro disso tudo é você olhar para a questão do sucesso que você vem tendo com a sua profissão, com o seu profissionalismo, porque se não tem tempo é porque tem bastante trabalho e as coisas estão acontecendo e estão dando certo. Uhum. Mas é muita coisa por trás disso aí. É muita coisa. E assim, eu acho que as pessoas hoje, né? A gente já tá com 2 aninhos de projeto. Eu acho que as pessoas hoje já conhecem um pouquinho melhor a gente, mas a profundidade
que a ancestralidade tem nas nossas vidas, nas nossas empresas, nos nossos projetos, Nos nossos caminhos. é assim, fora do comum. E eles nos conduzem e é por isso que foi no momento que tinha que ser. Porque os astros se mexeram para que fosse nesse momento, para que nós tivéssemos, nós e você, a maturidade que a gente tem hoje, a espiritualidade que a gente tem hoje, o conhecimento que a gente tem hoje, a energia que a gente tem hoje, para que eles nos conduzissem da forma que foi conduzido. Exato. Então, E isso é uma coisa que nós temos muito, né? Da nossa ancestralidade, essa questão de ser um pelo outro. Porque quando um vence, não é esse um que venceu. Nós vencemos. E a gente não pode perder essa essência e tem que trazer isso para essa nova geração. Para eles entenderem a questão da união, da unidade, daquele nosso sorrisinho quando a gente se encontra na rua, mesmo quando você não conhece o outro preto ou a outra preta. É assim, ó. Aquele nosso sorrisinho empático. Eu sei, eu te entendo, eu estou aqui também, você não está sozinho, sabe? Isso a gente precisa trazer sempre e forçar, mostrar para essa nova geração que está chegando que esse é o nosso papel de unidade quando a gente vai lá atrás, que não é muito longe, né? Lá atrás, que a gente sabe muito bem o que aconteceu e o que nós passamos, o que os nossos antepassados passaram. Então, que a gente tenha essa clareza dos nossos valores, dos nossos princípios e da nossa magnitude como pessoa, do ser magnificente que nós somos, né? Porque nós somos únicos, mas não estamos sozinhos. Tem toda uma ancestralidade por trás. Então, isso que a gente tem que ter muito cuidado e bastante respeito, né? É isso. E gratidão, muito sucesso para você, continuidade principalmente, né? Amém. Sucesso Porque para a nós. continuidade de tudo que você desenvolve, do seu profissionalismo, da sua forma de ser, de conduzir, profissional e pessoal, é que garante o merecimento, né, de você colher tudo que vem pela frente e suas considerações finais. Eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo que não esqueçam de quem vocês são, sabe? Porque lá atrás, no início, eu sempre fui desse jeito, sempre falei dessa forma, sempre fui extremamente amorosa, cuidadosa, do jeitinho que vocês estão me vendo aqui. E lá atrás, por escutar outras pessoas, eu achava que para ser engenheira não podia ser assim, porque me falavam, mas engenheira tem que ser séria. Você é técnica de segurança, como que você vai falar desse jeito? Tem que entrar no padrão. Tem que ter um padrão, você não pode ficar de sorrisinho, você não pode não sei o quê. E eu, gente, mas então tá bom. Aí eu fui pegando o que essas pessoas falavam. Quem for lá atrás, no meu perfil lá atrás, vai ver a Nawane assim, ó. Eu sou engenheira, juro por Deus que eu fazia isso aqui, ó. Eu sou engenheira civil, Nawane Xavier e não sei o quê. Gente, quem vai se conectar com isso? Não é a sua verdade, não adianta que você não vai conseguir segurar. Não existe nada que essa conecte pessoa. mais do que a dor. Então, e Se assim, você não mostra a dor, você vai conectar o quê? mas aí como é que você vai segurar uma pessoa que você não é? Você tem que ser de verdade quem você é, a sua essência, é isso que vai trazer pessoas Valores. para próximo, para perto de você, e as pessoas que se conectarem ótimo e as que não se conectarem ótimo também, porque a gente não tem como abraçar e agradar todo mundo. Então seja você, tenha coragem de ser você, tenha coragem de ser vulnerável, porque todos nós somos vulneráveis. E aí a partir do momento que eu fiz um curso de comunicação, a minha professora falou, Nawane, por que você não fala com as pessoas quando você liga a câmera do jeito que você fala com a gente aqui? Eu falei, gente, como assim? Ela, Nawane, do jeito que você fala com a gente aqui não é o mesmo jeito que você fala nas câmeras. Imagina. Lógico que é, não é. Aí eu comecei a me perceber. E eu via que quando eu ligava a câmera, então eu sou a Nawane. Aí eu desligava. Então, gente, não, pera, você é desse jeito. E foi aí que eu comecei nessa desconstrução. Eu trabalhei isso em terapia. Ai, olha Em terapia e no coach. Eu trabalhei isso. É mesmo? Olha, eu não cheguei. Eu entrei na terapia agora. Inclusive, foi hoje a minha primeira sessão. Tô ótima. Não é combinado, viu? Não é combinado, mais uma vez. E aí, quando a professora falou isso, eu falei, caramba. Aí eu comecei a me perceber. E aí eu fui me desconstruindo. Então, a gente não pode ficar pegando um pouquinho de cada um. Não, pega quem é você
Entende? Pega na sua vulnerabilidade, no seu medo e todas aquelas sombras que todos nós temos e vai, e segue. Não deixe de ser quem você é por conta de A, B ou C que está falando. Siga o seu caminho, tenha coragem de todas as virtudes, coragem. E é isso. Ficou o E a recado você aí. que nos assiste, gratidão, mais uma vez, pela sua audiência. Aquele pedido singelo de sempre. Não vai cair no dedo, né? Não vai. Ó, Deixa o vamos lá. seu, né? Deixa o seu curtir. Clica no sininho para ser avisado dos nossos conteúdos. Mas o principal, nos ajude a cumprir com um dos nossos propósitos, que é tornar a nossa mensagem e a mensagem dos nossos convidados cada vez mais abrangentes. Então, compartilhem bastante. Tivemos hoje mensagens magníficas, reflexões muito importantes, pertinentes, atuais, Sim. que merecem ser compartilhadas, né, com todos. Aquele seu amigo, a avó, a tia. Então compartilhe muito para que nossa mensagem seja cada vez mais abrangente e nos ajuda, né, a trazer, né, cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Então, gratidão a todos vocês e axé. Eu. E hoje eu me permito